E a gente vê, claro, no discurso, tanto de um candidato quanto o outro, né, os dois flertando com alguma mudança nessa questão do teto. Né? O próprio Guedes recentemente falou que o teto pode ser retrátil, etc. No caso da esquerda, né, que está despontando nas pesquisas, o discurso ainda é muito ruim, é muito pior do que você simplesmente falar que vai flexibilizar o teto de gastos. A esquerda basicamente fala não deveria haver teto de gastos, é ainda mais preocupante do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Se a gente não tiver um presidente no próximo governo, seja qual ele for, que passe uma mensagem de querer ter alguma responsabilidade das contas públicas, a gente pode ter não só uma disparada de taxa de juros, a gente pode ter uma disparada no câmbio, mas a gente começa a entrar numa trajetória de dívida bem complicada. O Brasil hoje ele tem uma dívida PIB que é acima dos emergentes, né? Então não deveria ser assim, mas ainda assim, se você for comparar com os países mais desenvolvidos, a gente tem uma dívida PIB um pouco bem abaixo, aliás, né? Os países mais desenvolvidos têm dívida PIB acima de 100, o Brasil aí está por volta de 80, algo em torno disso daí. Só que se a gente entrar nesse discurso, a gente começa a entrar nesse problema de não só ter uma taxa de juros muito alta, uma taxa de juros longa muito alta que passa a ser impagável, mas uma trajetória de dívida muito mais alta que a gente pode entrar numa bola de neve de entrar numa crise institucional. Então isso me preocupa muito. O Breia fez pontos precisos. Está havendo uma tentativa de furo do teto de gastos, que eu acho que é uma das maiores conquistas que o Brasil institucionalmente já teve. É a principal âncora que a gente tem. O governo não pode aumentar em termos reais os gastos de um ano para o outro. Pandemia veio, confusões vieram, etc. E eles fizeram PECs para permitir o estouro do teto em situações específicas de forma controlada. Teve lá o precatório, depois teve a questão do auxílio, teve um ou outro furo, eu já não me lembro mais se foram 2, 3, 4, mas ao menos, Luan, a gente tem que dar o crédito ao governo de que esse estouro foi feito pelo Congresso, alterando a Constituição. Então, a gente tem que olhar isso como, peraí, a sociedade, os representantes da sociedade concordaram em alterar a Constituição para permitir esse gasto extraordinário. É um atenuante, vamos dizer assim. Não é simplesmente o governo, eu vou gastar e a coisa vai embora. Não foi revogada a emenda do teto de gastos. Criou-se um critério tão alto para o teto de gastos que é preciso alterar a Constituição para gastar 1 centavo, que quiser, acima do teto de gastos. Então isso continua sendo positivo. Tem muita gente por aí que fala, o teto já era, veja bem, isso não conta mais. Não é bem assim. Ainda temos o teto e temos que defender o teto, porque que os populistas querem é justamente fazer esse papo furado aí, já era o teto, então isso não existe mais. Não é isso. O teto está aí para fazer qualquer aumento de gastos acima do teto. É preciso mobilizar a sociedade, mobilizar o Congresso Nacional em votação para mudar a Constituição, que tem, como você sabe, um voto qualificado muito superior a passar uma lei normal.